Olá para você mais uma vez, muito bom dia. Começa mais um Conexão Rural Germipasto e hoje muitas informações para quem quer saber sobre plantio na palhada, plantio direto, como utilizar a braquiária para a produção de grãos. Esse é o destaque de hoje. Então eu convido você para ficar conosco, porque além desse assunto que vamos discutir aqui no programa, que vamos debater, você vai acompanhar também matérias especiais que vai mostrar as vantagens da palhada e o crescimento dessa técnica no Brasil. E ainda nós temos o nosso balcão de vendas da Germipasto, com muitas, mas muitas oportunidades para você, hein? Então fique de olho, fique ligado aqui no Conexão Rural Germipasto. Bom, além do mais, nós vamos falar sobre outros assuntos do agronegócio, para que você fique ligado, antenado, mas o assunto principal é o plantio direto, o plantio na palhada. Olha, uma das funções da palhada, e você tem que entender isso a partir de já, para a gente debater o assunto. E eu quero convidar você para ligar para a gente. Se você tiver alguma pergunta, algum questionamento, pega o telefone, liga para a Germipasto, 0800 647 0050 e 6733 896700. Então o que você vai entender a partir de agora? Que a palha, a função dela é proteger o solo. No verão, por exemplo, ela protege o solo da ação direta dos raios solares, mantendo dessa forma uma temperatura amena, ou seja, ela age como se fosse uma camada termorreguladora de temperatura e umidade. Dessa maneira, favorece de maneira significativa a germinação das sementes. E aí, claro que durante o desenvolvimento da cultura também. Na estação da seca, no inverno, por exemplo, protege o solo contra a perda da umidade que é provocada pelo sol e também pelos ventos. Bom, mas eu não vou falar tudo isso não, porque quem vai falar sobre esse assunto são os nossos convidados de hoje. Nós temos o prazer em receber aqui no estúdio, né, o Gessi Secom, ele é da Embrapa Agropecuária Oeste, é agrônomo e é pesquisador também da Embrapa, é gaúcho, mas mora no Mato Grosso do Sul, está conosco para falar sobre produção de palhada. Gessi, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Éder? Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui, mais uma vez, nesse Conexão Rural. E é bom te receber também. Daniel Diraimo também conosco mais uma vez, que também é engenheiro agrônomo, conhece muito sobre o assunto, sobre palhada. O Daniel vem de um dos berços do plantio direto no Brasil, né? Dourados, morou muito tempo. Você é paranaense, né, Daniel? Sou paulista. Paulista, nasceu onde, hein? Em Pedrinhas Paulista. Pedrinhas Paulista. Lá não tem plantio direto ainda, não tem? Tem sim. Isso no Brasil inteiro, né, Daniel? Tá bem difundido, viu, Éder? Hoje a necessidade por aumento de produtividade fez o produtor buscar alternativas e uma delas é o plantio direto. E mais recentemente, vamos dizer assim, né, há uns 10 anos, 12 anos, a palhada teve o seu início aí, onde cresceu muito a utilização da braquiária e outras maneiras de o produtor colocar palha no cerrado, né? O plantio direto no sul, como o Gessi que vem lá do Rio Grande do Sul, já se utiliza há bastante tempo, no Paraná também, porém aqui no cerrado é mais recente e o uso, né, das braquiárias, das forrageiras foi determinante. E aí dominar essas forrageiras é o que a Embrapa vem fazendo, vem encontrando alternativas, né, os pesquisadores, de como utilizar e como tirar proveito dessa braquiária, não só para pastagem, não só para utilização para os animais, mas também para a agricultura. Isso é muito importante. Bom, esse é um assunto que eu gosto muito de conversar com o Daniel Diraimo, viu, Gessi? O Daniel é nosso gerente comercial da Germipasto. Eu gosto muito de conversar com ele por uma razão muito simples. Ele cresceu nesse ambiente no momento do crescimento da palhada no Brasil. O Daniel, ele embora paulista, mas foi radicado para o Mato Grosso do Sul, em especial Dourados, né, Daniel? Dourados, isso. É filho de produtores rurais, em especial produtor de grãos. E o Daniel viu esse movimento da palhada crescer. Tanto é que o Daniel é formado em agronomia, engenheiro agrônomo. E você pegou boa parte desse movimento, né? Sim, Éder, isso é bacana. Em casa, como você falou, né? Plantando, a dificuldade na hora do plantio, né? Da dessecação. Ver como o produtor hoje sente na pele, né? Fazer todo um planejamento, fazer o plantio da soja, adubação, todo o manejo, e por conta de uma estiagem você perder a produtividade, você perder essa lavoura. É um problema, ninguém quer isso, né? Porém, a agricultura é uma indústria a céu aberto. Os riscos são grandes, exato. Né? Muito risco. Exatamente. É uma atividade de risco, a gente sabe disso. Hoje, assim, você também é filho também de produtores? Também não? A sua origem também é da roça também? É com grande satisfação que semeei soja e incorporava com arado e boi. Isso, antes de fazer agronomia? Antes de fazer agronomia com meu pai, então essa escadinha da vida, graças a Deus eu tenho. E é com muita satisfação que hoje eu tenho tanta experiência com braquiária quanto com aveia branca.
uma cultura que faz tão bem ao solo e a aveia, no caso, tão bem ao ser humano enquanto alimento funcional. Então, tenho satisfação de ter nascido no campo, ter me criado No caso, lá. todo dia aveia, mamão e mel, viu? Não, nós só trabalhávamos, era polenta e carne, feijão, arroz, do campo mesmo. Você, a sua descendência familiar é italiana? Italiano dos quatro costados, sempre tomando Daniel vinho. Também. Que beleza, hein? Acho que isso que nos dá orgulho em trabalhar. Bacana, viu? A sua experiência, ela é fantástica porque, além de... Talvez isso tenha motivado você a fazer a agronomia por ter nascido num berço também de produtores rurais, né? Mas a experiência, meu pai sempre disse que mais vale a prática do que a gramática, né? Então, Exatamente. nós temos que respeitar muito o produtor rural, que ele talvez não fez uma faculdade, não sentou no banco de uma universidade, mas sabe muito bem o que está fazendo lá no campo, né? Com certeza. Sabe, e assim, Éder, nos ensina muito, né? Nós mostramos aqui, no caso a VDTEC, é um exemplo disso, e também a braquiária. Foram produtores que no passado, aqui no MS, nós temos o WAC, em Maracaju, o famoso Chico holandês aí, que com muita dificuldade, desde 87, vem fazendo isso, com pouca informação, com pouca opção de produto, com pouca qualidade de produto, porque na época não tinha a produção de semente, a qualidade de sementes puras como tem hoje, e realmente abrir o cerrado e colocar essas tecnologias, hoje é muito mais, não vamos dizer mais fácil, mas hoje você tem pelo menos mais informações. Hoje a Embrapa já tem muita coisa de como não fazer para não ter problema. Na época era desbravar mesmo, isso que o Gessi falou. Tá no campo dia a dia ali, observando, olhando, muitas vezes num erro também consegue acertar muita coisa. Um ajuste de população de planta, aquilo como a gente fala, é muito importante. E aí, esse dia a dia, essa vivência que o produtor tem é muito importante para nós. Com certeza. Bom, eu não quero aqui penalizar nenhum nome que estudou, que desenvolveu o plantio direto, mesmo porque eu só quero fazer um comentáriozinho aqui. O plantio direto, quando ele começou, não começou na mão de pesquisadores, começou na mão de produtores rurais, que esses são os grandes pesquisadores que nós temos quando nós temos o início de um projeto. Só vou pegar um nome como referência e não quero fazer aqui nenhum tipo de delicadeza com os outros, que talvez eu não vou lembrar o nome. Mas vamos falar do Herbert Bartz, né, que talvez seja para a gente no Brasil o pai, né, do plantio direto, da palhada, mas eu acho que ele não é formado, eu não sei se ele sentou no banco da faculdade, não, eu acho que ele é produtor rural. Não, é produtor. Produtor, né? E foi dali que começou. Então, o que eu quero dizer com isso é que muito do que nós temos hoje, e os pesquisadores têm hoje como fonte de pesquisa, começou com o produtor rural, né? Sim. Esse sim começou o trabalho. Os loucos, né, André, que mudaram, que buscaram diferença, e aí o pesquisador vai depois, pega um pouco dessa loucura e coloca... Você sabe que o Herbert Bartz recente, no lançamento de um livro, né, que homenageando ele e outros dois produtores rurais, ele falou justamente isso, que na época, quando ele começou, os amigos todos, os vizinhos, falaram assim, olha, esse alemão aí tá louco, viu? Tá doido fazer um negócio desse aí. Quem que acreditava no plantio direto? Né? Tudo é feito. E hoje? Como é que é o plantio direto hoje, Gessi? Hoje nós temos diversas realidades, mas o nosso plantio direto em Mato Grosso do Sul, hoje ele tem braquiária, ele tem cobertura, e esse é o ponto principal, trabalhar com coisas que estão na frente. Nós na Embrapa sempre estamos pensando em coisas diferentes do que se faz, não perdendo a conexão com o agricultor, para que nós possamos ter mais e cada vez mais produtividade sem agressividade ao meio ambiente. Eu acho que esse nosso plantio direto hoje está bem mais próximo do que nós pensamos, do que os agricultores pensavam em fazer já desde o começo. Uhum. A evolução em máquinas, a evolução em sementes, isso tudo, o Daniel tem acompanhado, nos faz ter satisfação do trabalho. E o interessante é que essa evolução ela não é tão antiga, né? Essa revolução, na verdade, até mudar o nome, essa revolução que nós tivemos na agricultura brasileira, nós podemos contabilizar em no máximo 40 anos de uma grande mudança na agricultura e na pecuária brasileira, em especial a agricultura. Você tem uma foto do Herbert Bartz aí, o meu diretor, disse que tem uma foto dele, mostra pra gente isso, olha aí, ó. Olha aí, isso aí é o homem que deu o pontapé inicial no plantio direto, viu? Outro dia eu vi uma matéria que nós fizemos, ele um pouquinho mais, né, já está um pouco mais, eu dizer assim, sofrido, né? Porque a vida no campo não é fácil não, viu? Mas ela é compensatória quando a gente começa a perceber que o mundo funciona ou existe ou sobreexiste por conta de um produtor rural. Já agradeceu um produtor rural hoje? Já tomou café da manhã hoje? Comeu um pão? Tomou um leite?
vestir uma roupa, porque de onde vem o algodão? De onde vem o leite? De onde vem a carne que você come, o arroz, o feijão? Então, aqui a gente não fala diretamente aqui para o consumidor dos grandes centros, né? Fala mais para o produtor rural. Mas todo dia nós temos que agradecer a Deus, né, pelo produtor rural. E nós fazemos isso aqui hoje, viu? Muito obrigado, produtor rural, que acorda de sol a sol para poder colocar comida na nossa mesa. Mas vamos falar sobre o assunto de hoje, porque o assunto de hoje é muito interessante. Eu quero convidar você, pega o telefone para ligar, para perguntar para a gente sobre o plantio direto. O plantio direto é eu já falei das vantagens, mas aí eu quero ouvir o Gessi Secom e também o Daniel Geraimo sobre vantagens do plantio direto, do plantio na palha. Mas a gente pode primeiro, antes de falar de vantagens, como se dá o plantio na palha? Como que se faz isso? O que usa para fazer o plantio direto? Que palhada que usa? Pode nos ajudar? Nós temos um histórico de plantio direto no sul do Brasil, em que Herbert Bartz levantou a bandeira e muitos outros fizeram muitos trabalhos e nos trouxeram isso. E depois nós estamos hoje no Cerrado brasileiro, a abertura dos cerrados, que tem aí 10, 20 anos no máximo, e em que foi um novo desafio para a produção de palha. No sul era um tanto mais confortável, porque nós tínhamos uma cultura de verão, uma cultura de inverno, em que tínhamos chuva. Aqui no Cerrado, no centro-oeste, nós temos um clima que distribui mais chuvas no verão e menos no inverno. Então, nós, a partir de que o trigo saiu de cena, 1995, por aí, a lavoura passou a ser ocupada por milho safrinha. E aí nós tivemos uma demanda por espaço de tempo para colheita de soja e plantio de milho safrinha. E nós, então, não tivemos outra opção senão fazer direto, só que não tínhamos palha. E hoje, com a introdução da braquiária, 10 anos aí de trabalho, nós temos, Mato Grosso do Sul, por exemplo, tem 40% das lavouras cultivadas, lavouras de milho safrinha cultivada com braquiária. Isto é muito gratificante. 40%, o Mato Grosso do Sul, né? Esse é o número do estado aqui, do Mato Grosso do Sul, um dos estados do centro-oeste, mas a gente talvez tenha aí uma estimativa, né, Gessi, que hoje, você estava dizendo que, para a gente aqui nos bastidores, que cerca de 25 milhões de hectares hoje no Brasil são produzidos através do plantio direto, né, Daniel? Exatamente, é expressivo, Éder, é uma necessidade. Produtor, isso que o Gessi falou, a janela de plantio entre a colheita da soja e o plantio do milho é muito próximo, e aí o produtor não há possibilidade de fazer um preparo de solo, a não ser uma área que precisa fazer correção. Então, plantio direto, ele é utilizado. Porém, conseguir produzir palha que é o grande desafio, como o Gessi falou. E aí a braquiária aqui no Cerrado é o grande negócio disso, a grande ajuda que os produtores tiveram para conseguir produzir palha, conseguir fazer o consórcio com o milho safrinha, não perder produtividade no milho safrinha, produzir palha e palha de qualidade, palha que durasse bastante tempo. Então, eu perguntava justamente isso, por que a braquiária foi escolhida aqui para o Cerrado? É interessante porque ela é perene, né? E nós temos um período seco no inverno, e ela, pelo fato de ser perene, ela continua crescendo. E interessante que nesse período nós não percebemos o crescimento dela, mas ela cresce mais raiz, em percentual, ela cresce mais raiz do que parte aérea. Então, aquela braquiária semeada junto com o milho, ela germina, emerge e se estabelece. A partir da colheita do milho, nós percebemos que ela não está crescendo, mas na realidade ela está crescendo, porque naquela umidade que tem lá no perfil do solo, 30, 40 centímetros de profundidade, as raízes estão crescendo. Então, por ela ser perene, é que ela foi utilizada para fazer cobertura, fazer palha. Isso foi demanda de agricultor também, por isso que ela foi utilizada, por ser perene e poder suportar aquele período sem chuvas. E com isso ela cresce. O que ela faz? Além de crescer mais raiz, ela segura aquela palha de milho que o vento levaria embora, porque agosto, setembro nós temos ventos fortes, e a braquiária, estando lá verde, ela serve de contenção dessa palha de milho, deu uniformidade, deu qualidade à cobertura do solo na região dos cerrados. Esse, para mim, é o principal dos objetivos, crescer raiz e segurar a palha de milho, além de cobertura no solo. E qual é a função da raiz no sistema, no processo produtivo? A raiz é uma veia que corre por dentro do solo e suporta todas as águas que caem. A palha na superfície contém a força da raiz, e a raiz dentro do solo é o canal de distribuição de chuva. E essa mesma raiz da braquiária é a que vai servir de estrada para as raízes da soja que vem depois. Entendi.
Entendi, ou seja, ela vai abrindo espaço para entrar com facilidade a raiz da soja, é isso? Exatamente. São canalículos ou canais que ela vai abrindo, Daniel, é isso? Quando essa braquiária, como ela é dessecada todo ano, quando essa palha, essa raiz morre, vai, como nós estamos vendo aí, aumenta a aeração, aumenta a infiltração, então a raiz da soja precisa de água e precisa de oxigênio também. Então o solo compactado, isso diminui, e aí é importante, e quando o produtor passou de um solo, começou a cultivar esse solo naturalmente começa a se condensar, começa a ficar mais pesado. Compactado. E aí a raiz é importante por causa disso. E aí, Éder, a questão é, a braquiária é uma cultivar que apresenta uma grande quantidade de raiz, é uma forrageira que apresenta uma grande quantidade de raiz e muito agressiva. Nós estamos vendo aí braquiária que tem 6 meses, 5 meses desde o seu plantio e com profundidade até 1 metro, 1,90 m, mas a grande quantidade ali até os 30, 40 centímetros é uma grande quantidade de raiz. Essa é a grande importância dela. Por isso, muitas vezes a gente, como o Gessi está dizendo, a gente vê somente a parte aérea. Nós não imaginamos o quanto de raiz que tem e qual é esse benefício. Tanto para um solo mais argiloso, um solo mais pesado, ela vai ajudar na descompactação. Num solo arenoso, ela vai ajudar na permanência desse solo, na agregação desse solo, manter esse solo ali, evitar que haja perda de solo. Então ela é importante para os dois, tanto para um solo mais pesado quanto para um solo mais arenoso. Sem contar essa parte, a parte superficial, aí, a cobertura, que aí mantém a umidade, mantém a temperatura. E aí, também pensando em raiz, a reciclagem de nutrientes. Ela vai buscar nutriente que já havia sido lixiviado, está preso ao solo, e traz para a parte superficial para melhorar aumento de fertilidade no solo. Bom, e o que é favorável para a cultura, para o estabelecimento da cultura da soja ou do milho, né? A gente vê que tem muitas pesquisas sobre esse assunto para poder ajudar o produtor a ter rentabilidade. Eu acho que talvez o ponto fundamental ou o principal ponto do plantio direto é ajudar em produtividade, né? Interessante e também. Economia também não? Ou só aumento de produtividade, eu posso pensar também no plantio direto como economia. Por exemplo, eu vou usar menos máquinas na área que eu estou trabalhando, ou não? É um todo. É difícil você querer ter mais produtividade, mais matéria orgânica, mais fertilidade no solo. A vida é matemática, mas ela é interessante que o agricultor, o ouvinte que está nos ouvindo, entenda o seguinte: a raiz em solo argiloso, ela abre espaço, porque o solo é mais adensado. Em solo arenoso, ela fecha espaço, que é aquele espaço que não para a água. Então, no solo argiloso, ela abre espaço para que entre água, e no solo arenoso, ela fecha espaço, quer dizer, a própria raiz preenche os espaços da areia, fazendo com que a água permaneça no solo quando ali está. Então, esse benefício das raízes da braquiária por ser perene é que dá ao solo essa vantagem de ser cultivado com braquiária. O fato de ter braquiária, de ter palha na superfície, conter água, manter os nutrientes, nós vamos produzir mais sim. E aí nós, mesmo que não tenhamos uma leguminosa que assimila o nitrogênio da atmosfera, a braquiária faz essa segurança dos elementos químicos no solo para proporcionar maior produtividade. Nós colhemos alguns depoimentos de pesquisadores de outras entidades e também de produtor rural para mostrar as vantagens do plantio direto ou da produção de palha para a produção de grãos, para o desenvolvimento da cultura. Você vai acompanhar agora esses depoimentos. Nós conversamos com o Jefferson da Fundação Chapadão, o Marcelo Arf, que também é da Fundação Chapadão, são pesquisadores, e com o Teru Takahashi, que é um produtor rural. Eles vão falar justamente nesses depoimentos das vantagens do plantio direto, do plantio na palha. Veja aí. O plantio direto surgiu no Brasil nos anos 70 e um dos precursores foi o produtor Herbert Bartz, do estado do Paraná. De lá para cá, muitas pesquisas, estudos e avanços aconteceram. Em Mato Grosso do Sul, a Fundação Chapadão realiza um importante trabalho neste sentido. A fundação foi iniciada por força do produtor. Ele sentiu necessidade que a fundação existisse um centro de pesquisa que desse um apoio
para o produtor. E ano a ano a gente vem conquistando com seleção de cultivares, que é o nosso papel lá dentro da fundação, a parte de solos, que é junto com o pessoal da fertilidade, enfim, os produtos que vão ser usados para pragas, para diversas doenças. Então isso o produtor que criou a fundação em 97, até então, até hoje, vem junto com o produtor ano a ano, mostrando técnicas de cultivo, agricultura de precisão, produtos que vêm sendo selecionados, cultivares para região como essa de areia. Em solos arenosos, como é o caso de Chapadão do Sul, a produção de palhada se tornou um diferencial para o bom desenvolvimento da cultura da soja. Nós estamos numa região, né, com condições de solo de textura bastante arenosa, né? E aqui a palhada vamos falar assim, seria um primordial para o sistema de produção da cultura da soja. Por quê? Nessa região nós temos uma boa quantidade de chuva, porém mal distribuída. E como é um solo de textura um pouco mais arenosa, nós não conseguimos uma boa retenção de água durante todo o desenvolvimento da cultura. Então a palhada seria um fator primordial, né, onde nós evitaríamos a perda de água por evaporação, né, manteríamos uma umidade no solo mais adequada e mantemos a temperatura do solo, né, onde com isso nós temos uma boa condição para um bom desenvolvimento da planta durante todo o seu ciclo. Importante destacar também a influência da palhada no controle de plantas daninhas. A palhada, devido a você manter uma cobertura de solo, você evita uma maior infestação de plantas daninhas. Ou seja, essa camada, como ela fica uma camada bastante espessa, essa planta daninha ela não consegue germinar. Com isso nós temos uma menor infestação de plantas daninhas numa área com palhada, quando comparado a uma área onde um solo totalmente descoberto. É mais apto a um maior desenvolvimento de planta daninha. E com isso nós temos um custo maior de produção devido a ter uma maior necessidade de utilização de herbicida dentro desse sistema de produção. O produtor rural Teru Takahashi ressalta outros benefícios da palhada, principalmente no período seco do ano. A diferença que a gente vê numa época de estiagem, por exemplo, que você pega uma época de seca, quando você não tem a palhada, a gente tem problema de anelar soja, da soja afinar, de chegar até morrer perto de soja, né? E na palhada não, a soja fica protegida com essa palhada. Então o sol e o clima quente demais, ela não acontece isso, sabe? O solo está sempre fresquinho, a umidade conserva por muito mais tempo e eu acho que é uma grande vantagem para nós. Faça a escolha certa para a realização do plantio direto na sua propriedade. Escolha as sementes da Germipasto. Germipasto, sempre ao lado do homem do campo. A gente vê na matéria que muitos produtores rurais vão em busca de informações em dias de campos ou eventos promovidos sobre o assunto. E é isso que tem acontecido sim, mesmo porque nós tivemos esse ano talvez um grande alerta quanto à questão água, né? A questão climática. A gente tem ainda estados aí ou regiões que estão sofrendo com a falta d'água, tem lugar que não choveu ainda não. E a gente estava conversando com o pessoal aqui, enquanto passava a matéria, eu estive há 2 ou 3 anos lá em Nova Santa Rosa, no Piauí, que é uma região que gaúchos e paranaenses abriram, né, no Nordeste brasileiro. E o GC me disse o seguinte, lá não tem jeito não, lá tem que ser plantio na palhada mesmo, o plantio tem que ser direto, porque algumas regiões, Minas, sofreu esse ano bastante com a falta d'água, tem regiões que estão sofrendo. Agora aquele produtor rural que fez o plantio na palhada, ele não teve problema, ou ele conseguiu minimizar os problemas? Ele consegue, vamos pensar sempre para frente, né? O produtor que faz o plantio na palhada, ele minimiza os problemas ou ele tem a possibilidade de aumentar a produtividade? Um pouco dos dois, né? Um pouco dos dois. Minimiza. Na verdade, é bem isso. A questão da palha, aqui no Mato Grosso do Sul, ela está tão desenvolvida, né, há 10 anos e bem influente por conta dos veranicos. Começou na região sul do estado, a região de Dourados, né? Região de Rio Brilhante ali, justamente porque é uma região que todo ano tem problema de veranico. E aí o produtor buscou alternativa de resolver o problema. E uma das alternativas fazia-se o plantio direto, porém não conseguia produzir palha, não conseguia fugir do problema. E a palha da braquiária, como já se falou, é uma cultura perene que se desenvolve no inverno, e o nosso inverno é seco e frio muitas vezes, mas principalmente seco, não tem umidade, então precisava de uma cultura que se desenvolvesse e depois que essa palha permanecesse o maior tempo possível em
sobre esse solo para manter temperatura, reter água, manter umidade. Então o produtor, quando coloca a braquiária, ele consegue, mantendo a umidade, aumentar a produtividade. Ou seria o seguro da lavoura, conseguir aumentar, manter. Imagina o seguinte, se você tem um teto produtivo lá de 50, 60 sacas por hectare, com um veranico você pode perder 30%, 40%. Com a palha você perde 5%, 10%. Então vai perder, Redução porque muitas vezes de riscos, né? A intensidade desse veranico é muito grande e aí mesmo a palha não consegue manter, mas ela melhora em muita condição. E aí pensar também nos outros benefícios. Esse benefício é direto, o produtor colocou palha, ele já vai ver no primeiro ano a diferença com relação a se vier um veranico. E aí começa, mantendo umidade, como o Marcelo Arf falou, segura planta invasora. Hoje nós temos um problema muito sério de buva, amargoso, áreas onde tem braquiária, onde tem palha, a incidência dessas pragas é menor, ela dificulta a emergência dessas plantas invasoras, reciclagem de nutrientes, aumento na fertilidade do solo, aumento da matéria orgânica. Então, com o passar do tempo, o produtor notou, não só para a soja, mas para o milho, para o trigo, para uma aveia, para o algodão, qualquer cultura que o produtor, se o produtor está melhorando o solo, que é o principal bem dele, qualquer cultura que o produtor colocar naquela área vai se beneficiar disso, por conta de melhorar a condição do solo. E matéria orgânica, criar vida para o solo é muito importante. E aí a palha, ela traz, né, a braquiária ali se decompondo, como o Gessi falou. Além da parte superficial, nós temos muitas raízes. E essas raízes também vão se decompondo. Repõe alguns nutrientes, é isso? Exato. Na verdade, assim, nutrientes que com o passar do tempo, a chuva levou lá para baixo, como segura. A braquiária vai lá e busca, ela pega de volta, traz novamente. Através das raízes, é isso? Através das raízes. Seria a reciclagem de nutrientes. Isso é muito... E aí nós estamos vendo ali o caso da buva, planta invasora, que na área onde você tem uma boa cobertura, dificulta a emergência, então diminui a população. Deixa eu fazer uma pergunta para o Gessi aqui sobre... Pode falar, Gessi. Depois eu tenho uma pergunta para você, mas você pode responder, complementar. Eu estava aqui coçando a cabeça. Quando nós temos a vida matemática, vivemos tudo em função de mais ou menos, mas no caso da braquiária, o telespectador, possivelmente alguém teve alguma situação dessas, se nós temos uma quantidade de chuva ou uma quantidade de seca, qual a quantidade de palha para nós resolvermos o problema e termos produtividade? Boa. E aí isso tem acontecido porque o agricultor tem a sensação de que quanto mais palha, mais seguro ele está. E algumas coisas aconteceram que não é bem assim. E por isso fazer plantio de milho com braquiária. O milho continua sendo a rentabilidade, o financeiro que ele tem na lavoura, e a braquiária após a colheita continua crescendo, produzindo palha, produzindo raiz para armazenar mais água e dar mais sustentabilidade a esta soja que vem depois e terá veranicos, terá falta de chuva durante o ciclo da soja. Então, quando nós temos muita palha na superfície, o agricultor não precisa se preocupar em fazer muita palha na superfície. Ele tem que ter palha, sim, para evitar o impacto da gota, mas ele tem que ter raízes para armazenar água no solo. E esse é o ponto importante. Então, fazer braquiária solteira é onde a técnica vai indicar. Fazer consórcio é onde é possível, através dos técnicos também. Então, esta combinação, embora seja matemática, nós não conhecemos, porque nós não sabemos quando a estiagem vem. As chuvas pequenas param na palha, chuvas grandes podem causar erosão, mas ela vai estar armazenada no solo através das raízes. Então, esta combinação, embora seja matemática, nós não conhecemos porque ela vem do céu. O que a gente tem que tentar fazer como já disse aqui várias vezes, é minimizar, porque contra a chuva ou falta de chuva não pode fazer nada. Você não pode, o que você vai fazer? Ah, choveu bastante, você vai desligar, fechar o registro? Não tem como. Não tem. Ou está faltando chuva, você vai abrir o registro? Não tem como. O que nós temos que tentar é criar técnicas de prever a falta ou o excesso de chuvas. E aí entra o plantio direto. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês que me surgiu durante a nossa conversa, porque até agora nós falamos em minimizar problemas, né? Talvez... ambientais, não se refere a ambientais não, climáticos, perdão. Mas vamos pensar em condições normais. Chove bem, tranquilamente. A braquiária no solo também, plantio direto, é desejável, é interessante? E por quê? Ela seria para reciclagem de nutrientes, mesmo assim vai manter a temperatura no solo, isso é um fator importante
para melhorar a vida. Mas e aumento de produtividade? Podemos entender também que aumenta a produtividade efetivamente? Ou seja, sem a braquiária eu produzo X sacas de soja. Com a braquiária eu vou produzir X sacas, talvez duas vezes mais? Não tão direto como acontece em áreas onde você tem veranico. No veranico é gritante a diferença. Áreas aí, eu vi áreas já de 18 sacos, 16 sacos de soja por hectare. Isso é muita coisa. Naturalmente, mesmo nessa região sul do Mato Grosso do Sul, tem anos que chove bem, tudo certo. Nos anos que chovem bem, que teoricamente não deveria perder produtividade, mesmo com a palha, você tem incremento aí de 1, 2, 3 sacas por hectare. E aí pensando em regiões onde, teoricamente, os Chapadões, Rio Verde no estado de Goiás, há muitas áreas no Mato Grosso que teoricamente tem um regime de chuva melhor distribuído, o produtor está notando o seguinte, essa reciclagem de nutrientes, a manutenção de temperatura, evitar a erosão, porque às vezes chove pouco, mas pode chover muito. Então a palha ela traz outros benefícios, inclusive enquanto verde, até um fogo, por exemplo, né? Áreas de milho pronto para ser colhida, por algum motivo entrou um fogo, a palha está verde, a braquiária não deixa o fogo correr. Enfim, essa questão de perda de palha da cultura do milho, eu tenho a braquiária verde, eu posso utilizar para pastejo. E aí a reciclagem de nutrientes, como nós estamos vendo, matéria orgânica, vai com o passar do tempo melhorando o solo. Eu vou dando melhor condição de fertilidade. E isso é um ponto muito positivo, que talvez o produtor não consiga enxergar logo no primeiro ano, mas com o passar do tempo ele observa uma produtividade crescente. É interessante que nós evoluímos sempre, né? E o fato de ter braquiária, a importância de ter braquiária é trazer a nossa realidade, porque nós estamos fazendo tudo aquilo que podemos, nós temos os recursos, mas nós temos, na vida real, nós temos o agricultor e o pecuarista. É interessante porque a braquiária faz o primeiro caminho da união para fazer essa integração, lavoura e pecuária. E quando nós temos a braquiária, nós passamos a ter fungos e bactérias que são benéficos para a vida no solo, para o crescimento das plantas. Então, eu acredito que o primeiro ponto importante da braquiária é fazer essa ligação entre lavoureiro e pecuarista. Esse, para mim, é o ponto mais estratégico que nós temos. Porque se eu sou agricultor, eu já tenho inúmeras atividades que me comprometem a rotina. Se eu sou pecuarista, eu tenho uma vida mais confortável, porque os animais fazem o trabalho para mim. Agora, esta integração que a pecuária recebe através do cultivo de braquiária dentro da lavoura, dá ao agricultor a possibilidade de trazer os animais justamente nesse período que é seco, que os animais não causam compactação ao solo e depois faz o plantio da soja de volta e tem maior produtividade. Talvez poderíamos designar essa ação, né, de integrar os dois como otimização de área. Ele vai otimizar a área que ele tem de maneira produtiva, ou seja, com rentabilidade, porque se ele produz o milho, ganha dinheiro com o milho, tira o milho, colheu o milho, vai fazer o que depois com a área? Vai ficar parado esperando novamente mais 3, 4 meses a cultura se desenvolver até a colheita? Até a colheita dá o quê? Uns 4 meses do plantio até a colheita? Numa área de milho ou de soja, aqui, 5 meses? Plantio e colheita. Quanto tempo de espera? A soja em torno de 120, 4 meses, 4 o milho um pouco mais. Então vamos pensar dessa maneira. 5 meses mais ou menos. Colheu o milho, tirou o milho e não plantou nada naquela área, né? Com a braquiária ele tem a possibilidade de colher o milho e ainda entrar com o gado, ou seja, ele tem 2 safras sequenciais. A gente fala de 3 safras, né? Soja, o milho e o boi. Lógico que depende muito do clima, de condição climática para essa braquiária se desenvolver, mas há a possibilidade de otimização de área, de mão de obra, de investimento, de máquina, de uma série de coisas. Não é fácil, né? Tirar isso do papel e pôr na prática, mas dá para fazer. Mas é interessante que quando nós unimos agricultor e pecuarista, o agricultor retira a soja do verão, colheu a soja, planta a braquiária, vem os animais. Esses animais, comendo a folha de braquiária crescida, já a folha velha, é um termo pejorativo, mas o boi funciona como herbicida. Ele come essa folha velha, que o herbicida não tem uma ação tão efetiva, a braquiária abre espaço, o sol entra, ela rebrota, vem folhas novas e a dessecação com herbicida nessas folhas novas é muito mais eficiente. Então, essas palavras não são normais, né? O boi funcionando como herbicida. Entender, como você está dizendo, mas é mais fácil para entender. Ele vem com 2 funções. Ele retira a folha, nos devolve ela em carne
e deixa crescer a outra mais nova, depois funciona com muito mais dessa maneira, como você eficiência. disse, essa fábrica a céu aberto, ela está em constante movimento, ela não para. Você imagina uma fábrica que você tem que parar 6 meses do ano e não produzir. Então é muito difícil, porque fábrica nenhuma para 6 meses, não, só vou produzir 6 meses e 6 meses eu não produzo. E fazenda, a área rural não para, nunca, né? Nem no Natal, nem no Ano Novo, não tem feriado, não tem dia santo, não tem nada. Todo dia está ali e tem as necessidades. Sim. Ô Weber, quando eu estudei técnico agrícola, era para voltar para casa para administrar a propriedade. Mas aí eu fui consumido pelo mercado, eu fui trabalhar na Embrapa e hoje, o que tem? E eu continuo nessa atividade, mas hoje lá no meu sítio, final de semana, eu me retorno ao tempo de agricultor. Agora, o que eu vejo hoje na realidade? Filhos de agricultores, jovens urbanos fazendo agronomia, e eles é que estão puxando essa frente de integração. Então, não desfazer ao meu pai, essas gerações mais antigas que puxaram a agricultura, mas esta juventude que está na agronomia, que está voltando para o campo, entendendo a propriedade como empresa, isto para mim é o que vai dar sustentabilidade, é o que vai dar... Sustentabilidade é um termo pejorativo também, mas é o que vai fazer funcionar melhor a integração lavoura-pecuária, ganhar mais recurso, porque cada vez mais escasso, o Brasil, né? e Então, o mundo... essa juventude é que vai fazer o novo. É que o Brasil e o mundo já percebeu, né, que o principal carreador, o carro-chefe da economia brasileira é o agronegócio, é aquilo que nós produzimos como fonte principal de vida, que é o alimento, né, e a água que nós temos em abundância. O Brasil tem, outros países não têm, mas nós temos em abundância a condição de produção no Brasil. Eu me lembro, Gessi, já que você falou da sua vida quando você ainda estava lá no Sul trabalhando com a família, eu me lembro também que quando eu ainda estava no ginásio, havia um professor que disse o seguinte, que talvez o grande erro do Brasil foi basear a economia do país na indústria, já que nós somos um país com aptidões naturais para a produção primária, para a produção agrícola. Poderíamos sim transformar essa produção primária, mas o governo talvez e até mesmo a sociedade deveria entender que o Brasil, pela extensão, pela condição climática, pela condição de quantidade de terras que nós temos, um apoio à produção brasileira seria fundamental. Nós temos áreas, por exemplo, no Nordeste, uma área que não produz, é seco, é árido, mas com tecnologia produz, ou não produz, Daniel? Com certeza produz, Éder. E essa tecnologia já existe há muito tempo, porém não é empregada. Nós notamos regiões com condições muito mais desfavoráveis do que o Nordeste em outras regiões do mundo, com produtividade. Israel, por exemplo, chove 150 milímetros por ano em Israel. Os países da Arábia Saudita, eles produzem lá com tecnologia. Sim, tanto é que são por ano, 150 milímetros por ano chove em Israel. Tecnologia para irrigação, Israel é o berço, né? Então, isso aí, a tecnologia, mas vai ficar em constante evolução. Vai logo encontra alternativa de produzir ali com um custo mais baixo. É interessante, Eric, que os extremos é que chamam a atenção. Então, nós vamos à Foz do Iguaçu, nós enxergamos aquele mundo de água, nós vamos ao Nordeste e nos falta água. E eu imagino assim, é claro que isso é utopia, mas imaginem nós sobrevivendo com a água que cai sobre o nosso teto. As cidades, cada residência só vai ter a água que cai no seu teto. Nós perdemos muita água da chuva. Verdade. E esta não armazenamos, né? Não armazenamos. Então, nós percebemos ela cair, ela corre pela superfície, vai aos rios, chega lá em Itaipu. E de que adianta nutrientes no fundo do rio? Nós não temos ainda cultura de aproveitamento de recursos naturais no Brasil, né? E nós temos vários recursos naturais possíveis de aproveitamento. Nós temos a água, que cai das chuvas, nós temos o vento, que poderíamos produzir energia eólica e ainda energia solar. Então o Brasil tem que avançar muito nesse sentido. Talvez até mesmo o que vem acontecendo no setor agropecuário possa ser o exemplo para os outros setores, como a produção de palhada, por exemplo. O grande salto que o Brasil deu na produção de alimentos, na produção de comida, que é essencial para a vida. Então a gente tem que tirar da vida uma lição para que a gente possa desenvolver sistemas. Bom, a gente tem uma matéria, eu quero convidar você para acompanhar os benefícios da braquiária rusiziensis. Por que eu estou falando da rusiziensis? Comumente é a mais utilizada para o plantio direto, estou certo? Sim. Certo. É a mais utilizada. Então nós vamos acompanhar agora o vídeo, você vai ver por que a braquiária rusiziensis ela é a mais utilizada e os seus benefícios. Acompanhe.
sistema Santa Fé é desenvolvido em várias regiões brasileiras, principalmente no Brasil Central. Neste sistema, os produtores consorciam culturas anuais com forrageiras. Os melhores resultados de pesquisas até agora apontam para a adoção da Braquiária rusisiensis para a formação de palhada. Com essa formação de palhada, principalmente a Braquiária rusisiensis, que ela tem essa capacidade de fechar espaço entre as linhas do milho, é que isso de palha se transformou em pasto. Os benefícios do uso da braquiária neste processo são muitos. Destaque para a ótima adaptação, a produção uniforme de sementes e uma menor necessidade de herbicida na dessecação do verão para estabelecer a cultura seguinte. A Germipasto tem a melhor semente de Braquiária rusisiensis do mercado. Ela pode ser usada tanto para a produção de palhada quanto para pastoreio direto, isto porque tem boa digestibilidade e é muito palatável. Procure a Germipasto e leve para a sua propriedade a semente com a qualidade que você procura e a informação que você precisa. Germipasto, a sua produção em primeiro lugar. Bom, talvez quem está nos acompanhando tenha grandes questionamentos, perguntas, e eu quero mais uma vez reforçar para você o convite para você ligar para a gente. Pega o telefone, liga aí, ligação gratuita 0800 647 0050 e 67 3389 6700. Essa você paga a ligação local aí, viu? Ou quem estiver em Campo Grande, quem está fora vai pagar o interurbano. Mas liga no 0800, quem está fora de Campo Grande, 0800 647 0050. Bom, para quem ligou a televisão agora ou está acompanhando, nós estamos batendo papo com o Gessi Secom, ele é pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, que tem sede da Agropecuária Oeste aqui em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Dourados é uma região onde se produz muita carne e grãos. A integração lavoura-pecuária é muito forte nessa região aqui do Mato Grosso do Sul, do Centro-Oeste. E o Gessi, que é engenheiro agrônomo, está falando sobre as vantagens da produção na palhada, juntamente com o Daniel Diraimo, que é nosso gerente de vendas. E a gente, no nosso bate-papo aqui, as dúvidas vão surgir, talvez possa ser a sua dúvida também. E o Gessi levantou aqui um assunto que é fundamental e importante, que é a integração com a lavoura e a pecuária. E está dizendo para a gente que talvez o plantio na palhada, talvez não, o plantio na palhada, né, é o elo de ligação da integração lavoura-pecuária, né, Gessi? O plantio da braquiária é o primeiro passo para você chegar à integração. Nenhum agricultor vai deixar de plantar braquiária para a cobertura de solo. Mas quando nós temos, e vamos imaginar essa nossa realidade da região centro-oeste, e que nesse período aí que os animais estão procurando pasto, se ele fez um plantio de milho com braquiária, agora esses animais estariam comendo, como ali, ó, massa verde, que tem mais digestibilidade, mais proteína, e assim o animal se alimenta melhor. Em contrapartida, nas fezes dos animais tem as bactérias que vão dar mais vida ao solo. Então, esta importância da integração, não simplesmente a cobertura, porque a cobertura protege do impacto da gota. É um ciclo natural, né? É um ciclo da natureza, ciclo perfeito, mas a presença desses animais, mesmo que seja pouca palha, é importante para diversificar, para aumentar o que a gente chama de biodiversidade. Mais bactérias, mais fungos benéficos ao solo e às plantas, e com isso a cultura que vem depois tem esse benefício. Essas bactérias vão entrar no solo, a urina dos animais também, vão penetrar no solo e vão facilitar a disponibilização de nutrientes, em especial o fósforo, que é muito caro hoje fazer a aplicação desses produtos químicos. E ele está lá no solo, principalmente nesses solos argilosos. Então, esta combinação animal-braquiária vai dar maior produtividade à soja depois. Gessi, então aproveitando o seu comentário, dessa maneira então, utilizando esse sistema natural, né, gado, braquiária e milho no solo, reduz a necessidade de o produtor fazer a correção ou incorporar adubos ao solo ou não? Ou não, ele tem ainda a necessidade? Eu não tenho dúvidas que sim, mas nós não podemos ganhar tudo.
Se ele tem altas produtividades, ele tem alta extração de nutrientes. Vai ter maior disponibilização pela ação de fungos e bactérias? Sim, mas a exportação de elementos químicos pelos grãos faz com que o solo se torne pobre. Então nós precisamos manter adubações constantes em função do que nós esperamos de produtividade. Mas vai gastar menos, produtor? Mas se gasta menos. Ah, tá, entendi. Ele vai fazer a correção, mas vai mesmo. gastar menos porque ele teve um outro sistema de reciclagem no solo, é isso? O que nós estamos vendo agora, por exemplo, nós pegamos o canto esquerdo superior, é um milho cultivado com braquiária. No canto direito superior, nós temos aí a braquiária depois do milho colhido. Aquele animal ali nos olhando, imaginando que ele tem a opção ou não de entrar na braquiária, ele está atento para isso, ele precisa de alimento o ano todo. Então, esta é a opção que a braquiária permite. Nós estamos num período seco do ano, mas quem fez consórcio tem braquiária, tem pasto para os animais. E aí é que é uma decisão administrativa de ter o animal nessa braquiária. Retirado o animal, o agricultor vai fazer a dessecação, vai eliminar essa braquiária, vai dessecar e vai entrar com a soja depois. E aí um ponto importante, que nesse quadro que está à nossa vista, nós temos aí a dessecação da braquiária rusiziense. 0 dias após a dessecação eu fiz o plantio da soja. 7 dias após a dessecação, 14 dias e 21 dias. E isso tem um contexto muito mais interessante, mais talvez complexo para ser analisado, porque nós estamos fazendo consórcio, fazendo plantio de braquiária no meio das lavouras de soja e milho há não muito tempo. E o conceito que nós tínhamos é que braquiária tem que ser dessecada muito tempo antes do plantio da soja. Quando nós estamos falando de braquiária decumbens ou braquiária brisanta, isso até era verdade. Agora, quando nós estamos falando de rusizienses, uma braquiária de fácil manejo, tanto de sementes, Daniel sabe falar isso, tanto de crescimento, tanto de dessecação, nós podemos fazer essa dessecação muito mais próxima 3 semanas antes, do plantio da soja. Esta é uma combinação de época do ano, quanto mais tarde melhor, porque eu tenho mais massa produzida. A dependência da quantidade de palha, isso é agronômico, e a dose do herbicida que eu vou precisar gastar. Então, quanto mais próximo do plantio da soja nós dessecarmos, mais massa nós vamos ter produzida, mais cobertura nós vamos ter mantido na superfície do solo após o plantio da soja, menor a emergência de plantas daninhas e aí sim nós temos chance de maior produtividade. Agora isso é quebrar conceitos de novo, que até pouco tempo braquiária no meio do milho era planta daninha. Hoje não. Hoje nós temos informações suficientes para tornar isso um cultivo comercial de braquiária no meio do milho. Muito bem. Bom, a gente vai acompanhar mais uma matéria sobre essas vantagens da palhada e eu quero depois voltar no outro assunto com você, nas 3 safras que nós vimos ali numa foto. Nós vimos o milho, vimos o gado entrando no milho, porque a braquiária estava ali, e depois a soja plantada. Eu quero voltar a esse assunto depois com vocês dois. Mas antes, vamos falar sobre as vantagens do plantio direto. Em regiões que apresentam o clima mais quente e seco, as braquiárias são boas alternativas, sim, para aumentar a palha sobre o solo. Mais uma vez, vamos ouvir aí produtores rurais e também pesquisadores sobre esse assunto. Roda para a gente. As braquiárias têm conquistado espaço entre as alternativas de cultivo de inverno nas regiões de clima mais quente e seco, aumentando o volume de palha sobre o solo, principalmente em áreas arenosas. Em sistema de consórcio com o milho safrinha ou solteira, a forrageira cobre a área que será ocupada pelas culturas de verão. A raiz da palhada, no caso da planta de cobertura, ela vai criar, como é uma raiz bastante agressiva, ela cria canalículos no solo, né, melhorando a estrutura desse solo, ou melhorando a aeração desse solo, né? E também ela serve, vamos falar assim, que ela serve como um colchão, não deixando que esse solo ele se compacta, né? Então, depois que essa planta é dessecada, essa raiz é decomposta, ela vai criar canalículos, melhorando a infiltração de água, melhorando a aeração do solo e, consequentemente, isso vai estar beneficiando a cultura que está vindo posterior. Pensando em cobertura do solo e reciclagem de nutrientes, a braquiária é uma excelente alternativa. São vários os benefícios para o solo. A palhada, ela tem uma importância muito grande, principalmente com relação à proteção que ela dá no solo. Então, nós que temos uma insolação muito forte, né, um período de chuvas que tem ficado muito irregular, a palhada ela
vem a somar, né, a corroborar com essa tecnologia. Então é uma coisa simples, né, é um investimento baixo que é feito e que o Brasil é pioneiro nisso, em produzir, né, plantio direto sobre palhada. E a Germipasto também apoia a produção de palhada para o plantio direto. Prova disso é o diretor da Germipasto e também produtor rural, que cita as vantagens dessa tecnologia. Quando você planta o soja, primeiro que você tem um problema é o vento e que corta o pé do soja por causa da areia. Segundo, se dá uma tromba d'água, você pode ter uma erosão. Se não dá essa tromba d'água, você pode ter um veranico. Então a palhada ela vai ter solucionando isso aí. Hoje nós temos um problema com praga, portanto com a buva, nós não temos esse problema aqui. Então eu vou enumerando as vantagens, muitas vantagens. Você fazendo um plantio direto, você fica com 5 a 10 toneladas de matéria orgânica no solo. Né? Então, numa palhada de braquiária, quando você for colher o teu soja, em março, abril do próximo ano, você não vai sujar o sapato. Você pode andar na lavoura porque a palhada está toda ali. Ela não é igual a outras palhadas que some. A palhada de braquiária, por causa da fibra, ela não some, ela fica diversos anos, diversos meses ali. As sementes de braquiária da Germipasto aumentam o volume de palha sobre o solo. Faça a escolha certa, escolha a Germipasto. Germipasto sempre ao lado do homem do campo. Olha, um ponto bastante interessante levantado nessa matéria, e vocês podem nos ajudar nessa questão, viu? O Valmor Fornari, que é nosso diretor, falou sobre o vento que joga a areia que corta o pé da soja, Daniel. Isso é muito comum. Serrilha? Como a região, o Valmor região de Camapuã, projeto conhecido aqui, é uma região bastante arenosa, 7, 8, 10% de argila em algumas situações, por conta do vento e não ter palha, essa areia pode causar esse problema. E é comum isso, tanto para a soja e também, como são áreas onde nós temos os campos de produção, para as braquiárias também vai haver esse problema. Então a palha, a cobertura vai fazer com que não tenha, o vento não cause esse problema, mas é um problema bastante sério. Além de também, em algumas situações, não ter problema por exemplo, na região de Dourados não vai ter o problema da palha, da areia, mas tem o problema da temperatura. Altas temperaturas vai o quê? Cozinhar realmente a soja. O pé da braquiária. O pé da soja, o pé da braquiária. O pé da soja, perdão. Principalmente a soja por conta do momento que é plantado. É interessante, Éder, também, nesses anos de seca, como aconteceu agora em 2014 para 2015, e aí nas nossas pesquisas sempre a gente consegue ver essas diferenças. E quando nós temos soja semeado sem a braquiária, temperatura, lá onde está a semente, 40 graus. Soja, onde a braquiária está dessecada 30 dias antes, 30 graus. Onde tem braquiária verde, dessecada no dia anterior e plantio da soja, 25 graus. Por que eu chamo a atenção isso? Embora não tenhamos publicado isso ainda, isso é conhecido, a temperatura ser melhor ou menor quando tem palha, nós fazemos plantio da soja e tem uma coisa que é comum, inoculação com Bradyrhizobium. É um inoculante que faz com que a soja assimile o nitrogênio atmosférico. E por isso nós não colocamos adubo nitrogenado químico, que é custoso, para a soja. Só que esse micro-organismo sobrevive em temperaturas abaixo de 28 graus, em torno de 20, 25 graus. Então, quer dizer, nós estamos beneficiando uma coisa, uma tecnologia da inoculação através da braquiária. E isto é que precisa ser lembrado. Por isso que eu faço a questão de falar, porque nós estamos colocando inoculante, mas ele não vai ser eficiente porque a temperatura está muito alta e ele não sobrevive enquanto a semente está no solo. Então, isso, além da cobertura, além de evitar aquela quebra da soja, da plantinha enquanto está nova, o inoculante já não teve efeito pela sua aplicação. Isso é benefícios da palha na superfície do solo. E principalmente por dessecar mais próximo do plantio da soja. E com isso, faz com que hoje, por exemplo, nós temos o consórcio milho braquiária. Ele é esse carrapato aí, ó. As 4 patas que nós estamos embasados no que nós temos de resultados de pesquisa,
Nós temos financiamento através do zoneamento agrícola de risco climático, tem financiamento específico para cultivo de milho com braquiária, para depois plantar soja, e aí sim, a decisão é técnica. Sementes que nós vamos utilizar, o método de plantar, isto o governo, quem financia, não se preocupa, porque a decisão é técnica. E aí o agrônomo, o técnico que está lá decidindo, ele não vai deixar o seu título à mercê. Ele vai tomar uma decisão inteligente. Quem presta dinheiro não quer correr risco de não receber, né, Daniel? Com certeza. Por isso que o consórcio com milho braquiária é um seguro também, como você disse na nossa conversa aqui hoje. É muito importante, Éder. E surgiu, como nós dissemos aqui, para resolver o problema de veranico, para resolver o problema onde o produtor fazia o plantio todo, tomava todos os cuidados e não conseguia colher, ou perdia produtividade por conta da estiagem, e aí a braquiária realmente veio como um seguro e com o tempo foi notando todos esses benefícios. Outros benefícios que a braquiária traz também para o produtor, mas primeiramente como uma maneira de resolver o problema de veranico, e posteriormente agora com uma série de vantagens, uma série de benefícios. Bom, rapidamente aqui para a gente já ir encerrando o programa, de maneira prática para o produtor rural que ainda não faz o plantio direto ou que está fazendo e quer mais informações. Como fazer, quando fazer, quanto de semente, o que ele tem que mudar na sua atividade para começar hoje o plantio direto? Éder, basicamente nada. Ele consegue fazer a colheita da soja e o plantio do milho normalmente. O que ele vai fazer se ele faz um milho de espaçamento de 90 centímetros, é colocar manter a plantadeira com todas as linhas e fazer a braquiária na entrelinha do milho safrinha, como nós vimos ali. E aí colocar de 1 a 1,5 kg de semente por hectare. O produtor que trabalha com espaçamento de milho reduzido de 45 a 50 centímetros, colocar a terceira caixa que a gente fala, que é o que? Uma caixa na frente, que vai distribuindo na frente da plantadeira e distribuindo essa semente. Fazer a distribuição a lanço também antes do plantio do milho, é outra maneira de colocar. Plantar o milho, incorporar e fazer o plantio, eu acho que é oneroso, isso não precisa mais, o produtor consegue fazer as duas operações em uma só. E aí é importante aumentar um pouco a semente. Enquanto uma linha de milho, uma linha de braquiária, em torno de 1 kg a 1,5 kg, fazendo na terceira caixa, de 2 até no máximo 3 kg por hectare. É importante lembrar o seguinte: quanto mais cedo for o plantio, menor a quantidade de braquiária, menor a quantidade de semente de braquiária, por conta de ter mais condições para ela se desenvolver. Então, evitar a competição com o milho. Trabalhando nessas quantidades, de até 3 kg por hectare, dificilmente vai ter problema de competição, mas é importante ficar atento. Nessas quantidades, o produtor vai conseguir colher bem o milho, vai ter uma boa produtividade de milho safrinha e vai ter boa quantidade de palha depois para utilizar com o milho. É importante frisar o seguinte, Éder, o produtor não pode, através da braquiária, que é um grande benefício, trazer um problema para ele, que é questão de sanidade. Então, trabalhar com semente pura, de empresa idônea, com o mais alto grau de pureza possível. Para quê? Garantir uma boa germinação, principalmente, e evitar contaminação. Esse é o grande ponto, a grande chave para o produtor ter sucesso. E dúvidas é sempre bom, né? Porque a dúvida é que nos instiga a buscar soluções. Eu quero apresentar, põe o livro do GC Secom para a gente no vídeo aí, que é uma fonte de pesquisa, de busca. Éder, quando eu falava que o consórcio é um carrapato, porque agricultor que aprende a fazer consórcio não para. E aí, aproveitando isso, nesse livro aí a gente reuniu pesquisadores que conhecem sobre o assunto, que vai desde o plantio do milho com braquiária até a dessecação para plantio da soja em sucessão. Então aí estão as informações, mas é por isso que o consórcio, eu falei que ele é um carrapato. Agricultor que aprende a fazer não larga mais. Legal, olha, no vídeo está os telefones, deixa o telefone e o site da Embrapa Agropecuária Oeste para quem tem interesse em adquirir o livro do GC Secom. Inclusive, eu quero aproveitar e agradecer a vinda dele, porque ele veio de Dourados. Dourados é a segunda cidade maior aqui do Mato Grosso do Sul. A gente está a 200 e quantos quilômetros? 220. 220 quilômetros. Ele veio de lá, né, fez para a gente essa gentileza para bater um papo com a gente aqui em Campo Grande, capital do estado. Muito obrigado, viu, GC, o seu empenho, a sua disposição de vir até aqui. Muito obrigado a você, Éder, obrigado aos telespectadores, ao pessoal da Germipasto, ao Daniel. É sempre um prazer poder mostrar o que fazemos. Ser útil é o que nos importa. Legal. Daniel, obrigado mais uma vez também pela sua participação, viu? Que agradeço, mais uma vez agradecer ao GC.
Muito obrigado. E, como o Éder falou, entrar em contato, a gente vai estar à disposição para sanar as dúvidas e orientar se tiver dúvidas, da melhor maneira. Conversa com o GERMIPAST, conversa com a Embrapa, leia o livro do GC Secom, põe o livro de novo do GC para a gente aí, Consórcio com Milha Braquiária. Ele e outros pesquisadores da Embrapa fizeram esse livro para chegar até o produtor rural as informações. Se tiver dúvida, entre em contato, lembrando que a gente também está no Facebook, no YouTube, né, várias redes sociais. Bom, eu quero encerrar o programa de hoje. Eu quero só lembrar rapidamente aqui de uma história. Eu era menino, tinha uns 6, 7 anos mais ou menos, morava em Fronteira, Minas Gerais. Pode deixar aberto, gente, pode deixar. Eu morava lá em Fronteira, Minas Gerais, e eu estava na rodoviária de Fronteira para ir para São José do Rio Preto. De repente, eu vi ali 2 figuras com a viola, um com um chapéu na cabeça, o outro com uma barbona grande, óculos escuros, correntona no pescoço, começaram a cantar na rodoviária, rapaz. E aí a gente parou e ficou observando, prestando atenção. Sabe quem era? Milionário e Zé Rico. Né? Esses dois rodaram muito o Brasil para alegrar muita gente. Eu era menino, ouvia muito as canções, porque meu pai gostava, e talvez a música que mais marcou a minha vida desses dois é aquela Estrada da Vida, Nesta Longa Estrada da Vida. E nessa música eles retratam a história da dupla. E essa semana, infelizmente, perdemos, né, o José Rico. E a gente vai fazer uma homenagem para esse homem que marcou a minha vida e a vida de muitos produtores rurais do Brasil. Tá certo? Muito obrigado, Brasil. Até a semana que vem. Tchau. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. Este é o exemplo da vida para quem não quer cumprir